Vá logo separando uma página aí do seu caderno para a gente começar. Vamos lá, pessoal, sentar o mais na frente possível. Vamos lá, baixar nossas cabeças para orar? Oremos. Senhor, meu Deus, primeiramente perdão nossos pecados, Pai, para que nossas orações cheguem aos teus ouvidos. Meu Deus, obrigado por tudo que tens feito, obrigado pelo culto de mais cedo, obrigado por ter nos trago em segurança, com saúde aqui para a igreja, Senhor. Obrigado pelo culto, abençoe a nossa aula do CENIB, que nós possamos aí entender, Senhor, e colocar em prática tudo que o Senhor vai nos ensinar. Que eu te peço, te agradeço, em nome do teu filho Jesus. Amém. Vamos lá, separaram uma folhinha do seu caderno? A gente fazer o nosso quiz? Quem já separou, fala amém. Só a irmã separou aqui. Estão tudo na misericórdia. Posso começar? Não, Bruna tá... Escreva seu nome na folhinha separada para a gente começar o quiz. No final do quiz a gente vai entregar para o pessoal do CENIB, tá bom? Podemos começar? Vamos lá. Começando a nossa quiz. Primeiro, escrevei o número 1. Primeira pergunta. Qual o tema do livro de João? A primeira pergunta. Qual o tema do livro de João? Você pode escrever só a resposta, tá bom? Coloca o número 1 e a resposta. Vamos lá de novo. Qual o tema do livro de João? Lembrando que a resposta tem a ver com a natureza de alguém. Já, número 2. O que é mais enfatizado no livro? O que é mais enfatizado no livro? O livro de João, tá bom? Número 2. O que é mais enfatizado no livro? Escreva só a resposta. Tem a ver com natureza e essência, tá? Passando a colinha para vocês. Natureza e essência de... Número 3. Como Jesus é declarado no livro de João? Número 3. Como Jesus é declarado no livro de João? Tem uma fala no Natal Encantado que fala que ele é 100% e 100% pontinho, pontinho. Como Jesus é declarado no livro de João? Número 4. Como Jesus era enfatizado nos livros de João, Mateus, Marcos e Lucas? Como Jesus era enfatizado nos livros de João, Mateus, Marcos e Lucas? Como Jesus era enfatizado nos livros de João, Mateus, Marcos e Lucas? Ele começou aqui. Aí ele veio para cá. Servo e homem. Já entreguei 2 para vocês. 5. Qual a primeira prova da divindade de Jesus no Evangelho de João? 5. Qual a primeira prova da divindade de Jesus no Evangelho de João? Qual a primeira prova da divindade de Jesus no Evangelho de João? Essas 5 aqui você só acerta por milagre. 6. Por que os milagres eram importantes para os judeus? Número 6. Por que os milagres eram importantes para os judeus? Os milagreiros eram enviados. Essa é a resposta, desculpa. 7.
Porque os milagres... Opa, desculpa, está duplicado aqui. Agora é a 7. Porque os milagres foram registrados. Número 7. Porque os milagres foram registrados. Número 7. Porque os milagres foram registrados. Porque alguns precisam ver. Pontinho, pontinho. Número 8. O que Jesus diz sobre os milagres? Número 8. O que Jesus diz sobre os milagres? Número 8. O que Jesus diz sobre os milagres? Porque se não acreditassem, eles acreditariam no que eles estavam vendo. Não é essa a resposta, tá? Só uma dica. Só uma dica. Número 8. O que Jesus diz sobre os milagres? Número 9. Cite 10 milagres contidos no Evangelho de João. É a questão 10. Cite 2 milagres. Opa, desculpa, essa questão 9. Cite 2 milagres contidos no Evangelho de João. Foram 8. Só tem que falar 2. Número 9. Cite 2 milagres contidos no Evangelho de João. Lembrando de destacar a folha quando você acabar e entregar para o pessoal do CENIP, tá bom? Colocaram o seu nome na folhinha? Quatro. Como Jesus era enfatizado nos livros de João, Mateus, Marcos e Lucas. Questão 4. Como Jesus era enfatizado nos livros de Mateus, Marcos e Lucas. Vamos lá, vou passar as perguntas aqui, tá bom? 1. Qual o tema do livro de João? Número 1. Qual o tema do livro de João? Número 2. O que é mais enfatizado no livro? O que é mais enfatizado no livro? A questão número 2. Questão número 3. Como Jesus é declarado no livro de João? Número 3. Como Jesus é declarado no livro de João? Número 4. Como Jesus era enfatizado nos livros de João, Mateus, Marcos e Lucas? Número 4. Como Jesus era enfatizado nos livros de João, Mateus, Marcos e Lucas? Número 5. Qual a prova da divindade de Jesus no Evangelho de João? Número 5. Qual a primeira prova da divindade de Jesus no Evangelho de João? Número 5. Qual a primeira prova da divindade de Jesus no Evangelho de João? Número 6. Por que os milagres eram importantes para os judeus? Número 6. Por que os milagres eram importantes para os judeus? Número 7. Por que os milagres foram registrados? Número 7. Por que os milagres foram registrados? Número 8. O que Jesus diz sobre os milagres? Número 8. O que Jesus diz sobre os milagres? E a última, número 9. Cite 2 milagres contidos no Evangelho de João. Cite 2 milagres contidos no Evangelho de João. Tudo certo? Escreveram seus nomes na folhinha? Levanta aí que o pessoal do CENIB vai passar, você entrega para ele. Nosso quiz de hoje, tá bom? Passando agora para Paula.
Fique com sua folha levantada até alguém do CNI passar para pegar, tá bom? Vamos lá. A gente vai iniciar nossa aula agora. Você percebeu que você não recebeu o quê? A apostila vocês não receberam ainda. A gente vai entregar no domingo que vem, porque ela é só referência. Esse domingo ela é só referência e nem vocês ficarem anotando cada referência que a gente vai falar, a gente vai preferir dar aula. Vocês prestem atenção na aula e semana que vem a gente entrega todas as referências dessa aula, tá bom? Então vamos lá. A aula de hoje a gente vai começar falando sobre as testemunhas que confirmaram o fato que Jesus era o Messias. Se a gente puxar um pouquinho mais para trás, o período de Jesus, o período que ele nasceu, a gente tem que pensar no seguinte. Os judeus estavam vindo, lembra que eles foram cativeiros lá atrás, aí eles retornaram, né, teve o retorno, e Deus passou quanto tempo em silêncio? 400 anos que ninguém sabia, ninguém ouviu falar de nenhum milagre, nenhuma prova de Deus. Então eles estavam esperando ansiosamente quem? O Messias. Eles estavam ansiosos por isso e sabiam que ele estava perto dele aparecer. E nesse período, gente, um pouco antes de Jesus nascer e iniciar seu ministério, houve algumas rebeliões entre os judeus e algumas pessoas se proclamaram Messias. Visto isso, então os judeus ficaram bastante desconfiados. Então não era qualquer um que ia levantar a bandeira dizendo que era Messias que eles iam acreditar. Então houve a necessidade de algumas testemunhas. Esse lado aqui, principalmente esse lado aqui, esse aqui nem tanto. Vem mais para frente, gente, principalmente quem está lá no fundo. Tem umas 3, 4, 5 fileiras aqui, muito afastado. Por favor, só um pouquinho mais. Pode vir, por favor, vou esperar você. Aqui, se puder, tem um banco inteiro aqui vazio. Aí eu fico me sentindo sozinha, tá? Eu sou meio carente. Então, vou pedir para você vir um pouco mais para frente. Tá bom? Muito obrigada, gente, pela colaboração de vocês, tá bom? Então, nesse período de 400 anos de silêncio, um homem, um sacerdote, foi escolhido para entrar no templo. Lembra que quando entrava no templo, a pessoa tinha que passar um ano se purificando, passar um ano totalmente reservado para Deus, senão ele morria. Senão ele entrava lá dentro do templo e ele morria. O homem escolhido para isso foi Zacarias. Ele entrou no templo. O que aconteceu? Ele chegou lá dentro e topou com um anjo. Aí o anjo falou, olha, tu vai ter um filho. E esse menino vai ser importante, porque ele vai servir para cumprir o propósito de Deus. Ele, como era de idade avançada, a esposa dele também, ele não acreditou. Aí o anjo falou, já porque você não acreditou, você vai ficar mudo. E o pessoal lá fora agoniado, e Zacarias morreu. Ele não vem, ele está demorando, misericórdia. Ele saiu, mas ele saiu mudo. Quem ficou grávida? A sua esposa ficou grávida de João Batista. O pessoal ficou assim, meu Deus, como pode uma pessoa de idade tão avançada ficar grávida? Quando João Batista nasceu, estou resumindo, tá, gente? Quando João Batista nasceu, adivinha quem voltou a falar? Zacarias. Louvado seja Deus pela vida desse menino. Então, qual foi a prova que a gente viu aí? Um milagre. Entendeu? Não, o agir de Deus depois de 400 anos de silêncio. Então, o povo judeu olhou assim, não sei se é o Messias, mas que alguma coisa vem de Deus, vem daí. Então, João Batista, ele era uma pessoa importante dentro do meio judeu. Por isso que ele é uma das primeiras testemunhas que a gente vai falar hoje. Ele era a primeira testemunha que ia falar a respeito de Jesus. Por isso que muita gente pensa assim, mas por que João Batista tinha que falar de Jesus? Por que era ele que tinha que batizar? Porque ele veio para cumprir um propósito. Ele, através da vida dele, os judeus iam ver e reconhecer Jesus como Messias. Tá bom? O segundo, abra o capítulo de João. A maioria das testemunhas, gente, estão todas no capítulo 1, tá? A maioria. Primeiro João Batista, você pode ver ao longo depois você dá uma olhadinha. A gente vai passar as referências para você, que está dentro do primeiro capítulo. Mas lá em João 1, versículo 2, vai dizer o seguinte.
Jesus era o Verbo. Ele estava com Deus e era Deus. A segunda testemunha que a gente vai ver aqui é Deus. O próprio Deus afirmando que Jesus vinha da parte dele, que não era qualquer pessoa. E, de novo, volto a falar, isso aqui só para confirmar que Jesus era o Messias, tá bom? Vamos abrir lá, João, versículo 1, verso 14. Vou ler com vocês. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem está falando aqui? João. João é uma das principais testemunhas, o autor do livro é uma das principais testemunhas da divindade de Jesus. Além dessa, eu vou só citar, tá? Tem o Espírito Santo, André, Filipe, Natanael. Agora eu vou entrar em Nicodemos. Eu vou passar mesmo porque são 23, tá? E vocês vão receber na apostila. Nicodemos, o que Nicodemos fala para Jesus? Todos esses milagres que ele estava realizando, Nicodemos acreditava que ele realmente era o Messias. Não podia ser outra pessoa que não viesse da parte de Deus. Mas o que entregou Nicodemos foi: digo-lhe a verdade, ninguém pode vir ao reino de Deus senão nascer de novo. Então, Jesus, ele demonstra de novo que para vir, não basta apenas crer, não basta apenas ver os milagres, você precisa nascer, você precisa morrer espiritualmente. Nicodemos foi uma das testemunhas importantes que foi responsável por propagar a divindade de Jesus. Temos a samaritana, oficial do rei, que a gente viu nos milagres, o povo, Pedro, a mulher adúltera, Isaías. Porque no livro de Isaías, gente, é um dos maiores livros antes de Jesus que falam totalmente, testificam, tá no texto, de que Jesus era o Messias. Porque muitas das coisas que Jesus realizava já estavam escritas no livro de Isaías. A morte, a ressurreição, dizer que ele ia sofrer, o nascimento dele está escrito lá em Isaías 9, a partir do verso 6. Vocês lembram na abertura a gente fala do Natal Encantado? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre os seus ombros. Está em Isaías. Tudo isso Jesus vai demonstrando ao longo da sua vida ministerial. Os discípulos, eu achei invocado aqui, que eles colocaram por último Tomé. Tomé foi testemunha. Depois que ele viu. Depois que ele viu, tocou, pegou, ele falou: não, realmente, Jesus morreu, eu vi Jesus morrer, estou vendo ele aqui em carne e osso. Mas sabe o que eu quero falar para vocês? Abençoados somos vocês, somos eu, que não precisamos ver para crer. Está lá em João 20 e 29. Nós somos hoje testemunhas de Jesus, acima de qualquer coisa. Porque Jesus conseguiu. Deus não deixou em momento nenhum, sua palavra não passou, e depois de 2000 anos chegou até mim, chegou até você. E hoje eu e você também somos testemunhas da divindade de Jesus. Então, além das... Deixa eu tirar isso aqui. Vou quebrar. Além das testemunhas provarem a divindade de Jesus, a sabedoria que Jesus tinha também era uma prova da sua divindade. Não tinha como um ser humano normal saber tantas coisas sobre tudo o que ele falou no Evangelho de João. Então, João, dentro do Evangelho, ele também comprova a divindade de Jesus através do conhecimento que ele tinha sobre diversas áreas. Tá? Então, se a gente fosse colocar aqui de A a Z, tinha um assunto diferente para cada letra do alfabeto. Tá bom? Como a Paula fez, eu vou pular alguns, só citar, e outros a gente vai entrar mais a fundo, tá bom? Um dos assuntos que Jesus abordou, que eu acho importante a gente falar, sobre céu. No Evangelho de João, ele começa a falar sobre céu, no capítulo 1, verso 51, quando ele está falando ali com Natanael. Se você sabe que eu te vi debaixo da figueira, quem já assistiu aquela série do Chosen, The Chosen? Né? Lá mostra um pouquinho a história de Natanael como arquiteto e tudo. E aí, se a gente estuda ainda um pouco mais a fundo esse assunto,
alguns escritores do primeiro século vão dizer que Natanael nasceu debaixo de uma figueira. Então, tudo tem uma representação. E naquele momento, ele fala sobre o céu. Ele fala, se você diz que eu sou o Filho de Deus, só porque eu falei que eu te vi debaixo da figueira, você ainda vai ver coisas muito maiores. Você ainda vai ver o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho de Deus. Entendeu? Então ele começa a falar sobre céu ali naquela parte, tá bom? A gente vê também ele falando sobre eternidade, sobre céu, na conversa com Nicodemos. Quando Jesus fala que é necessário que você nasça de novo para que você veja o reino de Deus, ele está falando sobre o céu. Como é que alguém que não está, se não tivesse na cúpula universal, né, do lado de Deus, ia saber dessas coisas? Será que algum ser humano já tinha pensado dessa forma? Não tinha. Isso comprova que Jesus, ele era realmente Deus, esse conhecimento. Ele vai falar sobre os anjos também, no capítulo 1, verso 51. Ele vai falar principalmente sobre a essência de Deus, tá? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Isso fala sobre a essência de quem Deus é. Ele vai falar também sobre Deus no 4:24, dizendo Deus é Espírito. Ninguém tinha falado em Deus como Espírito na Bíblia inteira. Deus é Espírito. Então a gente precisa entender que esse tipo de conhecimento sobre quem Deus é, quem é a essência de Deus, só quem pode ter é o próprio Deus. E Jesus, ele vem trazendo esses ensinamentos e isso comprova a divindade dele, tá bom? Eu peguei aqui em grego, não sei falar, tá? Então eu vou botar o Google para falar para vocês. João 1:1. Vamos ver se dá certo aqui, se vai sair no áudio. Στην αρχή ήταν ο Λόγος και ο Λόγος ήταν με το Θεό και ο Λόγος ήταν ο Θεός. Que é isso, Gabriel? Que coisa doida. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus falou desse jeito aí, tá? Então, quando a gente pensa, né, eu estou fazendo a matéria de João, estou aproveitando para estudar um pouco o livro de João, ainda não saí do capítulo 1, vou confessar para vocês, tá bom? Mas a gente entende que o conhecimento que João demonstra que Jesus tinha sobre certos assuntos comprova a divindade dele, tá? Eu parei essa semana e eu estava estudando um pouquinho do 12 ao 18. E tem uma parte que vai dizer, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai, vindo do Pai, né? E ele vai dizer bem assim, e ele se fez carne e habitou entre nós. Aí eu fui estudar a palavra habitou. A tradução do grego para a gente, sabe o que quer dizer? Tabernaculou. Mas o que é isso, Gabriel? Lembra do tabernáculo do Velho Testamento? Aquela tenda que montava e ali era a presença de Deus? Imagina assim, vamos lá para o início. Jardim do Éden. Jardim do Éden era um espaço que entre o céu e a terra Deus habitava. Ele participava, ele descia todo dia, batia um papo. Era um lugar especial. Quando o homem peca, não existe mais nenhum lugar na terra onde Deus está, não é verdade? Ele só vai aparecer isso de novo quando ele passa em visão para Moisés. Olha, eu quero que tu monte um lugar assim, assim, porque eu quero estar no meio do povo. E aí, junta de novo um pedacinho da terra onde Deus habita. Né? Beleza? Naquele tempo, no Velho Testamento, até os tempos de Jesus, era o tabernáculo e depois o templo. Só que agora, Deus ele veio habitar entre nós em carne e osso. Acabou o tabernáculo de Deus é Jesus. Então, quando ele fala para uns judeus, tabernaculou entre nós, como assim? Um homem carregava a presença de Deus? Exatamente. E Jesus, quando morreu na cruz, rasgou o véu, e aí nós nos tornamos o tabernáculo de Deus também, porque a gente carrega a presença de Deus, o Espírito Santo, dentro de nós. Então, tome cuidado com o que você faz. O Santo dos Santos está aí dentro, tá bom? Salvação. Ele vai falar sobre salvação, e eu queria ler algumas passagens com vocês. João 3:3. João 3:3 diz assim: em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É a conversa com Nicodemos. Também trata de salvação. Se a gente continuar lendo, a gente vê que Nicodemo ficou intrigado, como a Paula falou. Como assim nascer de novo? Não posso ser o velho, voltar para o ventre da minha mãe, nascer mais uma vez. Aí ele vai dizer, não é nascer da água a gente já nasce, né? Espoca a bolsa lá e a gente nasce da água. Não é isso que vai acontecer? Um dia está perto já, Geisa. Está na beira, o Ravi já está empurrando para sair.
né? E aí é da água, não adianta. Se tu nascer da água de novo, não vai mudar nada. Agora você tem que nascer do Espírito. E aí, ainda na minha meditação da semana, eu estava lendo que nós não nascemos de forma natural, nem pela vontade de homem algum, mas nós nascemos de Deus. Isso é nascer do Espírito. O Espírito Santo, ele entra em você e aí você nasceu do Espírito, tá? Aí o 3,16, quem sabe de cabeça aí? João 3,16. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O foco é a salvação da humanidade. Jesus veio para salvar a humanidade, tá bom? No 10:9 também vai falar sobre isso, 20:31 vai falar sobre isso, tudo sobre salvação. Então, para a galera do evangelismo aí, tem várias referências para vocês estudarem. Muita gente diz, e eu achei importante a gente falar aqui também sobre juízo. O que é juízo? É quando Jesus vem e vai dizer: ei, teu castigo é esse, ei, tu vai sofrer por causa disso que tu fez. Isso é juízo, tá? E muita gente hoje, tá dizendo que juízo era coisa do Velho Testamento, que isso não existe no Novo Testamento, que a gente vive debaixo da graça, ó. A graça é de graça, mas custa tudo que você tem, só para ficar a dica, tá? Então, o juízo existe no Novo Testamento, porque se juízo não existe no Novo Testamento, esqueceram de dizer para Pedro, que deu uma palavra de juízo, morreu Ananias e Safira, né? Então, o juízo existe. Se você aprontar, você vai pagar. O salário do pecado é a morte, tá bom? Então, existe juízo no Novo Testamento, e o 3,18, vamos aproveitar que já está aberto aqui, fala sobre isso. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Se fala sobre condenação, está dizendo que tem juízo ou não tem? Tem juízo no Novo Testamento. Então, a condenação vem a partir do momento que você não crê que Jesus é o Filho de Deus. Você não crê nos ensinamentos de Jesus, você não pratica, você não absorve aquilo e diz: eu tenho que fazer desse jeito, tá bom? Para esse está reservado o juízo. Tem outras referências como 5:24, o 3:36 também falam sobre juízo, tá bom? Jesus, ele fala em alguns momentos com os escribas, ele fala sobre a ressurreição. Vamos lá no 5:21, a Bíblia já está aberta, está tudo perto, né? 5:21. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. Está falando sobre ressurreição. Jesus, ele tem o mesmo poder de Deus de dar a vida, tá bom? Então, nesse momento, ele está falando da divindade dele. Assim como o meu Pai dá a vida para as pessoas, eu também posso dar a vida para as pessoas, tá? Vamos lá, ele vai falar sobre a graça. Eu achei interessante, a Paula falou muito sobre o capítulo 1, quase todos os temas têm versículo no capítulo 1. A graça é no 1:17, ele começa falando, 1:17, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Eu vou continuar lendo o 18, tá? Ninguém jamais viu Deus, mas o unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. A gente conhece Deus porque nós conhecemos Jesus. Quanto mais nós conhecemos sobre Jesus, mais nós estamos conhecendo sobre Deus. Não foi isso que ele falou quando o discípulo perguntou dele: Pai, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse: como assim? Está há tanto tempo comigo, ainda não viu o Pai. Quem me conhece, conhece o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Tá bom? Então a gente precisa focar que essa questão da graça tem muito a ver sobre os que creem e acreditam em Jesus, tá? Vamos lá, continuar. Ele fala muito sobre o futuro, ele fala sobre o que vai acontecer com os filhos de Deus, ele fala sobre o que vai acontecer com a humanidade. No capítulo 14, verso 3, no 16:33 e no 17:20, ele está falando sempre o que irá acontecer. Os verbos estão sempre apontando para o futuro, tá bom? O Espírito Santo é um dos temas que é muito batido aqui, tá? Então, já estamos no capítulo 1, vamos no versículo 33, rapidinho.
falando sobre o Espírito Santo. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Isso aqui é João Batista dando testemunho de Jesus. Ele viu o Espírito Santo sobre ele. Ele viu o Espírito Santo descer sobre ele. E Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Entendeu? Então ele começa a tratar de Espírito Santo aí. Lá no capítulo 3, verso 6. Eu acho até que a gente leu ainda agora. Vamos ler de novo. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Nós precisamos nascer do Espírito. Vamos continuar lendo aqui sobre o Espírito Santo. 14:16. Vou chegar lá. Na Bíblia é mais rápido do que no eletrônico. 14, verso 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. De quem que ele está falando? O Espírito Santo. Verso 17 diz assim: o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Essa história aí do Espírito Santo em nós, ou seja, dentro de nós, quem começou a ensinar sobre isso foi Jesus. Algumas profecias do Antigo Testamento, se eu não me engano, do livro de Jeremias, fala sobre isso, o poder de purificação do Espírito Santo. Tá bom? Frutos do Espírito Santo, ele vai falar no capítulo 15, verso 1 e 2. Vida eterna, 3:36, 10:28, 17:3. Vamos ler o 17:3, já que a gente está aqui perto. 17, verso 3. Cadê o 3? Está aqui. Esta é a vida eterna, que conheçam a Ti e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Está falando sobre o Espírito também, tá? Ou sobre vida eterna, desculpa. Fim do mundo. Tem fim do mundo no Evangelho de João? Tem fim do mundo. Tem uma referência que fala sobre isso. Capítulo 9, verso 4. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que nos enviou. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Está falando sobre o fim do mundo ou não está? Está falando. Vai chegar a hora do fim dos tempos em que a gente não vai poder falar de Jesus. Quem já viu que tem versículo que vai ser proibido aí nas redes sociais? Eu postei lá no grupo dos líderes uma lista de versículos que você não vai mais poder postar na sua rede social. Por exemplo, os homossexuais ativos e passivos não entrarão no reino de Deus. Não pode postar. Mas não está na Bíblia, Gabriel, lá em Apocalipse? Está, mas não pode mais postar. Tá? Então a gente precisa... Acabou meu tempo. A gente precisa tomar cuidado hoje em dia, porque já começou a perseguição. Tá bom? Então vou só dar o nome dos tópicos aqui, e aí para você saber quantos assuntos diferentes Jesus o conhecimento e que provam também a divindade dele. Ele fala sobre evangelismo, ele fala sobre novo nascimento, sabedoria, ele fala sobre história, obras do homem, o futuro do homem, fala sobre pecado, perseguição aos cristãos, o coração do homem e o que não podia faltar no Evangelho de João, o amor. Vamos lá. A gente já viu 2 tópicos sobre a divindade de Jesus. Vamos só lembrar, tá bom? Da aula passada, a gente terminou falando que a primeira prova da divindade de Jesus era os milagres. É aquele mais palpável, você está vendo acontecer. O segundo que eu falei hoje foi sobre o quê? Sobre as testemunhas, tá? As testemunhas são a segunda prova da divindade de Jesus. As testemunhas testificaram a respeito do Messias. O que o Gabriel acabou de falar, a sabedoria de Jesus é uma prova da sua divindade. Então, a terceira prova da divindade de Jesus é a sabedoria que ele demonstrava. E a quarta, vou falar agora, é a onisciência e presciência de Jesus, tá bom? Que é isso? O que é onisciência? O que é presença? Presciência. É estar presente todo momento, mas entenda, Jesus sabia de tudo.
O Gabriel citou alguns exemplos que Jesus falou, que João escreveu no seu livro, a respeito do fim do mundo. Alguns estão acontecendo e alguns ainda não aconteceram. Mas eu vou falar uns aqui que já aconteceram e ele falou antes de acontecer ou a pessoa não sabia que ele sabia. Por exemplo, abra aí a sua Bíblia em João 1,48. Capítulo 1, versículo 48 de João. Quem achou, diga amém. Tá bom, não ouvi misericórdia, então bora. Perguntou é a história de Natanael, tá? O chamado de Natanael. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes do Filipe chamar. Natanael ficou assustado. Não tinha ninguém lá? Viu como? Só pode ser Deus. Só pode vir da parte de Deus. Então, aconteceu, Jesus sabia. Outra passagem importante. Vamos lá. Na ressurreição de Lázaro. 11:4. Capítulo 11, versículo 4. Se eu achar, olha para mim. Eu vou ler, vocês vão acompanhando aí. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus já sabia que Lázaro ia morrer, já sabia, ele sabia que ia ter que ir lá e voltou para ressuscitar Lázaro. Então Jesus ele demonstra o seu poder nisso. E o engraçado, eu vou falar algumas outras, mas eu gostaria de puxar sua atenção para o seguinte. A gente acredita muito numa coisa que a gente não vê. A gente acredita que Jesus andou sobre as águas, que ele multiplicou o pão, que ele ressuscitou Lázaro. Mas todo dia a gente duvida que ele vai resolver nossos problemas. Todo dia a gente duvida que muita gente, a gente sai para trabalhar, falei, não sei nem se eu vou ter dinheiro para voltar. Às vezes eu não sei nem, eu acho que eu vou para a minha empresa, mas eu acho que o jacaré vai passar. Aí você passa o dia remoendo aquilo e no final do dia nem passou. Se passou, nem levou seu nome. Às vezes a gente coloca Jesus tão desse tamanho. A gente acredita que ele anda sobre as águas, que ele pode multiplicar pão, que ele chamou Natanael, viu Natanael debaixo da figueira, sem estar lá. A gente duvida. A gente acredita em algo tão grande, mas duvida tão pequeno. Quantos nessa semana não passaram por problema? Levante a mão aí. Quem passou por problema essa semana? Quantas vezes você duvidou? Nenhuma? Amém. Eu duvidei. Chegou uma hora que eu olhei assim, eu duvidei. E, gente, Jesus, ele não nos chamou para uma vida perfeita. Ele não nos chamou. A maior prova da divindade dele é essa. Que a gente, a partir do momento que a gente aceita Jesus, não é porque o nosso problema vai ser resolvido. A gente sabe do poder dele, a gente sabe que ele é capaz de fazer o impossível. Mas a gente vai continuar tendo problema. O problema é que a gente coloca Deus desse tamanho aqui e duvida, fica desesperado. Quem aprendeu muito na meditação de ansiedade? Entrega na mão de Jesus, que ele, deixa ele no controle. Ele vai fazer, pode ou não fazer, tá? Outro exemplo maravilhoso. A negação de Pedro. Lá em 13:38. Eu vou só falar a referência. Você sabe muito bem o que aconteceu. Pedro, seguidor de Jesus, estava ali com ele. Estou fechado contigo, Jesus. Onde tu for, se precisar morrer, eu vou morrer contigo. Só que aí Jesus chama a atenção de Pedro e fala, não. Ainda hoje, antes do galo cantar, tu vai me negar 3 vezes. Pedro, não pode. Mas Jesus já sabia. Porque, gente, morte dá medo. Jesus sabia que ele não teria tanta coragem. E por causa desse pecado, foi necessário esse pecado para que Pedro se tornasse o evangelista que ele foi depois disso. Ele passou o resto da vida dele tentando e lutando para compensar esse pecado. Onde? Eu vou depois vocês vão ver na apostila, mas eu gostaria de chamar a atenção para João 21. Cadê?
sobre a prisão de Pedro. Jesus fala com Pedro depois da ressurreição que ele vai morrer. Ele ainda testifica sobre isso. Depois que Jesus pergunta dele, Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? Ele fica chateado. Lá no versículo 18, Jesus fala assim para Pedro: digo-lhe a verdade, quando você era jovem, mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando você for mais velho, estenderá as mãos para outra pessoa e esse o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. O que Jesus queria falar aqui com Pedro? Que antes ele fazia o que ele queria da vida dele. Fazia, via, falava. Mas a partir do momento que ele virou evangelista, ele ia para onde Jesus mandava. Ele fazia o que Jesus queria e não o que ele queria. E principalmente ele morreu porque Jesus permitiu, pela vontade de Deus, no momento que ele precisou morrer. Então, hoje, você, nós não fazemos mais o que a gente quer. A gente faz somente a vontade de Deus. Eu dei uma resumida para a gente ir para o nosso intervalo. Levante, tome uma água lá no banheiro. Coloque sua presença, caso você não tenha colocado. Registre lá a sua tarefa, que quando a gente voltar vai ser para finalizar, tá bom? Vamos lá. Quem está com fome aí? Ore para o pastor José terminar rápido essa aula, né? Vamos relembrar aqui as evidências que provam que Jesus é Deus, é o Messias enviado. A primeira prova qual é? Não, a primeira prova, milagres. Você vai cair na prova, hein? Só uma dica. Primeira prova, milagres. Segunda, testemunhas. Terceira, sabedoria de Deus. E a quarta, a onisciência, a presciência de Deus. Então são 4 provas, 4 evidências de que Jesus é Deus, o Messias que foi prometido lá no Antigo Testamento, nas profecias. Então a quinta evidência de que Jesus é Deus são exatamente as profecias. A quinta evidência de que Jesus é Deus são as profecias. Vamos relembrar o que enfatiza o de Mateus, Marcos, Lucas e João. Não sei se você acertou no quiz. Vamos relembrar um pouquinho? Vamos lá, Mateus é o quê? Ele é visto como rei, não é isso? Mateus, rei. Marcos, servo. Lucas, homem. João, então é essa sequência, tá? Não vai esquecer que isso aí, quando cair na prova, você vai lembrar. É 10. Se você lembrar desse gesto aqui, você tira 10, ok? Vamos lá, abra o seu livro, sua Bíblia no livro de João. Deixa aberto aí que a gente vai agora ver as profecias que comprovam que Jesus é Deus. Ok? Lá no Antigo Testamento, Deus, ele sempre levantava profetas que iriam falar aquilo que Deus queria que eles falassem. E os profetas, a maioria deles, profetizaram a vinda do Messias, como seria o seu nascimento, como ele viveria aqui na terra, o que ele faria e até a sua morte e ressurreição. Tudo isso foi profetizado há mais ou menos 2.500 anos antes de Jesus vir a esse mundo. Ok? Provando que Jesus realmente é Deus. É o Messias que todo mundo esperava. Havia uma grande expectativa naquele tempo, lá em Israel, sobre essa vinda do Messias. Tanto é que as mulheres, as moças, elas permaneciam virgens, porque poderia ser uma delas a escolhida, para que Deus, em forma de homem, viesse a esse mundo. Então, naquele momento ali, eu acho que as mulheres ficavam, não vou casar com ninguém, não quero nada não, quero que Deus venha através de mim, entendeu? E isso foi profetizado muito tempo atrás, antes de Jesus vir. Então Deus usava essas pessoas, esses profetas, para falar aquilo que ele queria. Então, vamos ver agora algumas evidências, algumas profecias que relatam no livro de João, e nós vamos ler também lá no Antigo Testamento, o que falava os profetas daquele tempo sobre Jesus. Tudo bem?
esse nosso estudo aqui vai ser um pouco maçante, mas fique tranquilo, fique calmo, que você vai receber uma apostila e você vai ter todas essas referências. Eu não vou ler todas, é muitas. Mas vamos ler o que eu considerei as principais, tá bom? Vamos lá então. Prepare seu caderno, vá anotando as referências. Tanto, faça uma tabela aí, coloque assim, ó. Referência em João, referência no Antigo Testamento. Aí na outra coluna, profecia. Ok? Referência em João, referência no Antigo Testamento e a profecia cumprida. Vamos lá. Em João capítulo 1, verso 23. O que diz lá? Vamos abrir nosso livro em João. Já está aberto, eu acho que sua Bíblia já está aberta no livro de João. Veja lá o que diz João capítulo 1, verso 23. João 1, verso 23. Encontraram? João respondeu, esse é João Batista, tá? João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Olha a profecia aqui, ok? Eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho para o Senhor. Então tinha alguém que iria preparar o caminho para Deus em forma de homem viesse a esse mundo. Quem era esse homem que falou isso aí? Quem foi preparado? João Batista, ok? Agora você vai lá no livro de Isaías. Vai ser assim, ó. Vamos ir voltar no Antigo e Novo Testamento. Isaías capítulo 40, verso 3. Isaías capítulo 40, verso 3. Acharam? Isso aí tem que ter habilidade de manusear a Bíblia. Se você não tem esse costume, aí vai ficar um pouquinho complicado. Olha o que diz Isaías capítulo 40, verso 3. Uma voz clama, no deserto, prepare o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Essa profecia foi cumprida ou não foi? Certamente. Por isso que nós estamos aqui hoje. Foi cumprida a profecia. Vamos a outra referência. Aí a profecia qual é? É a voz do que clama no deserto. Coloca aí se você fez a coluna, lá na profecia. A voz do que clama no deserto. A segunda, João capítulo 1, verso 33. João 1, 33. João capítulo 1, verso 33. Eu não teria reconhecido, isso é João novamente, João Batista, tá? Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ok? João 1,33. E essa profecia, pastor, está onde no Antigo Testamento? Está lá em Isaías, de novo, Isaías 42:1. Vamos lá em Isaías, ver se realmente está escrito isso. Isaías 42:1. Isaías 42:1. Diz assim: eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Naquele momento que João Batista viu o Espírito Santo descer sobre Jesus, ele reconheceu que aquele era realmente o Messias que todo mundo esperava, o Filho de Deus, o próprio Deus, ok? Vamos para outra profecia. Anote aí, anote na profecia, o batismo do Espírito Santo. Coloca aí, o batismo do Espírito Santo. Outra profecia, João, capítulo 2, verso 11. João 2:11. Diz assim: este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória
e os seus discípulos creram nele. Ok? João 2, do 1 ao 11. Agora eu pergunto para você, aonde aconteceu esse primeiro milagre? Quem lembra? Aonde? Caná da Galileia. Foi num casamento. Ok? Ele transformou o quê? Primeiro milagre. Água em vinho, isso mesmo. E lá em Isaías, isso já tinha sido profetizado. Isaías capítulo 9, verso 1. Isaías 9, 1. Isaías 9:1 diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas o futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. Entenderam? Então foi na Galileia que ele iniciou o quê? Os seus milagres, o seu ministério ali. Ministério iniciado na Galileia. Coloque na profecia: ministério iniciado na Galileia. Ok? Ministério iniciado na Galileia. Essa foi a profecia cumprida quando Jesus foi ao casamento lá em Caná da Galileia e transformou água em sangue. Ele começou ali. Ali os discípulos começaram a acreditar que ele realmente era o Messias. E começou ali a ter os milagres, tá bom? Outra profecia. João 3,14. João 3,14 é aquela história de Nicodemos. Que ele fala assim para Nicodemos: Nicodemos, da mesma forma como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem também será levantado. E todo aquele que nele crê, olhar e crer, será salvo. Entendeu? Onde é que estava isso no Antigo Testamento? Vamos lá? Números capítulo 21, verso 9. Números 21, 9. É um dos 4 livros do Pentateuco. Aliás, 5 livros, né? Números capítulo 21, verso 9. Coloque na sua tabela. 21:9 diz assim: Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Então ele faz essa comparação, ok? A serpente de bronze. Quando alguém era mordido pela serpente, ficava com veneno da serpente, olhasse para a serpente de bronze, era o quê? Era curado. E quando Jesus foi levantado naquela cruz, qual é o veneno que está no nosso coração? É o pecado, não é isso? E quando você olha para Jesus, entrega a sua vida para Ele, você é curado de todo o veneno, de todo o pecado. Essa é a comparação que é feita nessa profecia. E qual é a profecia? Jesus seria levantado. Aí coloca entre parênteses assim: crucificado. Ok? Mais uma referência em João. João capítulo 4, do verso 13 ao 14. João capítulo 4, do 13 ao 14. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João, capítulo 4, versículo 13 ao 14. A referência no Antigo Testamento, anote aí. Isaías, capítulo 12, verso 3. E também está lá no Isaías, capítulo 49, verso 10. Isaías 12, 3 e Isaías 49, 10. Vamos lá no 12, 3 primeiro. Isaías 12, 3. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Com alegria
vocês tirarão água das fontes de salvação. Isso é Isaías 12:3, ok? Vamos lá agora para o 49:10. Não terá fome nem sede. O calor do deserto e o sol não os atingirão. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes de água. Tudo bem? Lá na Samaritana cumpriu-se essa profecia. E qual é a profecia? Jesus dará água para a vida eterna. Quem já recebeu essa água? Todo mundo aqui, né? Amém. A água para a vida eterna. Outra profecia, João, capítulo 4, verso 26. Vai ser assim, gente, é profecia, a gente vai atrás, vai ler. A nossa aula vai ser dessa forma. João, deixa eu ver aqui, João, capítulo 4, verso 26. João 4, 26. João 4, 26. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Sarepta, na região de Sidom. É João. Opa, está errado, eu estou lendo Lucas, desculpa. Eu estou lendo Lucas. É João 4, 26. Agora sim, vamos lá. João 4, 26. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Com quem Jesus estava falando naquele momento? Com a samaritana. Foi a primeira revelação de que ele era o Messias. Ele falou para a samaritana: eu sou o Messias, esse que estou falando com você. João 4, 26. E onde está essa profecia? Está lá no Antigo Testamento, no livro de Isaías. Você percebe que a maioria das profecias de Jesus, do que iria acontecer com o Messias enviado, está no livro de Isaías? Isaías, capítulo 52, verso 6. Isaías 52, verso 6. Isaías 52, 6. Por isso o meu povo conhecerá o meu nome. Naquele dia eles saberão que sou eu que o previ. Sim, sou eu. Ok? Profecia cumprida lá com a mulher samaritana, lá no poço. A profecia é essa: identificação do Messias. Identificação do Messias. Ok? Estão acompanhando direitinho aí? Alguma dúvida? Se tiver alguma coisa, se estiver falando muito rápido, você diz: José, para um pouquinho. Volta aí na profecia aí que eu não anotei. Aí eu volto de novo, tá bom? João 5, do 5 ao 9, outra profecia. João 5, mais uma profecia cumprida. João 5, do 5 ao 9. João, capítulo 5, do 5 ao 9. João 5, do 5 ao 9. Diz assim: um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: essa aqui é a cura de quem? Do paralítico de Betesda, não é isso? Está há 38 anos paralítico. Rapaz, tem uma profecia sobre isso daí lá no livro de, anote aí agora, lá no Antigo Testamento. Isaías, de novo, Isaías, capítulo 35, do verso 5 ao 6. Isaías 35, do verso 5 ao 6.
35, 5 ao 6. Vamos lá? Então se abrirão os olhos dos cegos, e se despertarão, e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como o cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo, e os riachos no deserto. Então aqui cumpriu-se a profecia de que Jesus ia fazer curas e milagres. Então, a profecia cumprida é cura de enfermos. Coloque aí, cura de enfermos. João, outra referência da profecia, tá? João capítulo 7, versículo 42. João capítulo 7, versículo 42. A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim, o povo ficou dividido por causa de Jesus. Jesus ia nascer aonde? Em Belém. Belém, tu és tão pequeno. Lembra? Pois é, vamos lá ver essa profecia. Onde foi escrito? Qual profeta escreveu sobre isso daí? Quem foi? Isaías? Não, agora mudou. É Miqueias. Miqueias, capítulo 5, verso 2. Lá em Miqueias, capítulo 5, verso 2. Miqueias, capítulo 5, verso 2. 5:2. Miqueias 5:2. Miqueias, capítulo 5, verso 2. Achou? Aí o livro fica escondido, né? Tem que procurar. Miqueias 5:2 diz assim: Mas tu, Belém, Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governador sobre Israel, o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Então aqui foi profetizado onde Jesus nasceria. Quem foi o profeta? Miqueias. Não foi Isaías, não, foi Miqueias. A profecia nasceu em Belém. Coloque aí, nasceu em Belém. Ok? Nasceu em Belém. Vamos a outra referência. João capítulo 12, verso 15. João 12, 15. João 12, 15. Não tenha medo, ó cidade de Sião. Eis que o seu rei vem, montado num jumentinho. Vamos lá agora ver aonde que está escrito isso aí. Zacarias, capítulo 9, verso 9. Zacarias, capítulo 9, verso 9. Zacarias, capítulo 9, verso 9. Zacarias. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. 2.500 anos antes de Jesus vir, já está sido profetizado. Isso prova o quê? Que Jesus é Deus, o Messias que todos aguardavam, ok? E para a gente finalizar, você já está com fome, né? A profecia, tá, vamos lá. A profecia viria montado num jumentinho, ok? Vamos só a mais duas para a gente finalizar, tá bom? João 19, 24. João 19, 24. Essa aqui é a penúltima. João 19, 24. João 19, 24. Vamos lá.
não a rasguemos, disseram uns aos outros. Isso aqui são os soldados, está no momento que Jesus estava sendo espancado, chicoteado. Vamos decidir por sorte quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Vamos ver onde é que está escrito isso? Lá no livro de Salmos, capítulo 22, verso 18. Salmos 22, 18. Salmos 22, 18. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte pelas minhas vestes. Ok? A profecia: tiraram sorte de suas vestes. Agora a última, para a gente finalizar, para a gente almoçar. Deixa eu ver que horas. Vamos lá. João capítulo 20, do 63 ao 64. João 20, 63 e 64. Opa, tá errado, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu só procurar aqui rapidinho. É João 20, 19, aliás, João capítulo 19, versículo 38, ok? Versículo 38, diz assim, ó, João 20, 38, diz assim: depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, com as especiarias de acordo com o costume judaico de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia o jardim, e no jardim do sepulcro, um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Ok? Então Jesus ele foi colocado num sepulcro novo. 19, isso, João capítulo 19, a partir do versículo 38. Ok? Então, essa profecia diz o quê? Que Jesus ele seria colocado num sepulcro onde ninguém mais tinha sido sepultado. Porque antigamente, lá em Israel, acho que até hoje, a pessoa tem um túmulo e ali é colocada a família daquela pessoa, naquele túmulo. Entenderam? Com Jesus não foi assim, ele foi num sepulcro novo. Isso está lá no livro de Salmos, capítulo 16, verso 10. Salmos, capítulo 16, verso 10. Salmos 16, 10 diz assim: porque tu não me abandonarás no sepulcro, tu permitirás que o teu santo sofrerá decomposição. Salmos 16, 10. A profecia, a ressurreição de Jesus. Coloque aí. A ressurreição de Jesus. Ressurreição de Jesus. Ok? E tem várias outras referências, várias outras profecias que nos levam a crer que Jesus é Deus, o Messias enviado. Ok? Eu acredito que você vai receber uma apostila dessa, ó, com várias referências, são praticamente 2 folhas. Aí você faz essa tabela aí, ó. Referência no Novo Testamento, no Antigo Testamento e a profecia. Ok? Isso vai valer ponto? Não, né? Acho que não. Vai valer ponto? Não. Você vai fazer isso para o seu conhecimento, para saber que tudo aquilo que profetizaram sobre Jesus realmente aconteceu. E não foi algo assim do tipo, ei, soldado, cospe aqui na minha cara que é para cumprir aquela profecia ali, né? Não, foi tudo feito normalmente, foi acontecendo, porque estava escrito, provando que Jesus é Deus, o Messias enviado, ok? Então, essa foi a 5ª evidência de que Jesus é o Messias. Qual foi a primeira? Vamos lembrar rapidinho. A primeira, os milagres. A segunda, testemunha. Terceira, sabedoria. Quarta,
Onisciência e presciência de Deus, de Jesus. E a quinta, que nós vimos agora, as profecias, que foram todas cumpridas. Ok? Só falta uma cumprir. Qual é? Você sabe? A volta de Jesus. Vamos orar? Com essa cabeça. Ah, não, tem ainda o Senib aí que vai fazer alguma apresentação. Tarefa, né? Muito bom dia! Uma salva de palmas pra você, uma plateia fantástica. Quem é que tava com saudade aí do DCNIB? Eu sei que a gente passou um pouco, eu tava de férias, né? Eu tava viajando aí, que sabe que eu sou uma pessoa que trabalha muito, né? Mas já voltamos e voltamos com todo o gás, tá bom? Mas primeiro aqui, opa, nós temos um oferecimento, tudo bem? Então vamos pro nosso oferecimento aqui. Oferecimentos, é, você aí que quer fazer uma construção na sua casa, tá bom? É isso, é isso. Muito bem, agora. Sim. Ok. Bom, agora nós temos um aviso muito importante, tá bom? Você aí, conhece alguém que faz CNIB online? Conhece? Você conhece sim? Pois é, diga para essa pessoa que assiste o CNIB online que as nossas 2 aulas da aula de João, tá bom? Ela já tá no nosso canal, primeira e segunda aula. Então você chega lá, manda uma mensagem para ele, já assistiu a aula? Se ele falar que não, fala, vai assistir, bandido. Mas não chama ele bandido não, tá bom? Bom, agora, sem enrolação, né? Sem enrolação, já vamos começar aqui a nossa noite, porque hoje nós vamos conhecer uma pessoa fantástica. Nosso dia, perdão. Hoje nós vamos conhecer uma pessoa fantástica. Ele, que participou da pesca maravilhosa. Ele foi a pessoa que presenciou o milagre da água para o vinho. Que chegou a ver o novo céu e a nova terra. E principalmente que era conhecido como o discípulo amado. Eu quero que você receba agora com uma salva de palmas bem calorosa, João! Seja bem-vindo, João. Obrigado. Fantástico, Boa João. noite. Boa noite. E aí, João, como é que foi a sua viagem até aqui? Foi tudo tranquilo? Tudo normal? Como é que foi? Cara, foi fantástica a viagem. Vim de barco lá, né? E cheguei ali pela feira da Panaí. E já passei logo ali nos peixes lá, que me falaram que aqui tem tambaqui top. E daí eu peguei logo uns pra fazer um assado lá em casa. Eu e o Thiago, né, Thiago? Opa, falando nisso, Thiago, irmão dele, tá aqui, né? Aí, meu tio, E só um minutinho, eu gostaria que vocês ficassem de pé, o Thiago também ficasse de pé. Este é o padrão que eu quero de elegância aqui no meu programa, tá bom? Fantástico. Muito obrigado, Thiago. Seja bem-vindo ao DCNIB. Bom, vamos lá, né? Vamos começar com a nossa entrevista aqui. Simbora. E, bom, a minha equipe foi nas ruas fazer umas perguntas pro pessoal, querer saber curiosidades sobre o João. Quem foi João? Como que ele conheceu João? Como que foi ele estar ali vivendo com Cristo, né? E nós separamos algumas perguntas, tá bom, João? E a primeira delas é exatamente isso. Cara, você foi uma pessoa que é conhecido como discípulo amado. Você estava ali face a face com Cristo. Como é que foi que você conheceu a Jesus Cristo? Como é que foi esse primeiro encontro? Cara, a gente estava se preparando para fazer uma pesca, né? Que a gente era pescador. E que naquela época o peixe era muito caro, né? Não é que nessa época não, que a gente paga de 30, 40 reais na banda do peixe, né? Era muito mais caro. Daí a gente ia fazer a nossa pesca, tava lá eu, o Thiago e o pai Zebedeu. E Jesus se aproximou assim e chamou. Thiago, João. Aí eu olhei pra trás assim, aí me acompanhe. Aí eu achei meio estranho, né? Eu olhei... Do nada ele chegou assim, só chamou. Do nada, só chamou. Aí eu olhei pro Thiago. Falei, Thiago, tu vai? Aí o Thiago, mano, se tu for, eu vou. Falei, bora. Né, Thiago? E vocês foram embora? Aí a gente foi embora. Quando a gente virou de costa, o pai Zebedeu ficou chamando a gente sem entender nada, né? Ele
não tinha visto Jesus ainda. Daí quando a gente foi direcionando assim, ele viu Jesus e ele chamando a gente, mandando a gente voltar, só que eu e o Thiago fomos embora. A gente é desobediente lá na Porque ele papai. também não conhecia Jesus, né? Ele não entendeu nada. Meu Deus, meus filhos estão indo embora e eu tô aqui. E vocês estavam onde mesmo nesse momento? A gente tava lá na praia se preparando pra pescar, né? Ah, legal, fantástico, ó, cara. Eu não sei como é que eu ia reagir, não, se uma pessoa estranha assim. Claro, né? O espírito ele fala, mas vocês foram muito corajosos. Foi meio que, assim, usando as palavras de hoje em dia, foi meio que do nada, né? É, mas ok, cara. É muito importante a gente saber essas coisas, né? Porque a gente fica imaginando, cara, como é que essas coisas aconteceram lá? No nosso tempo, a gente trazendo pro nosso tempo. As coisas são bem diferentes mesmo. Bom, João, agora aconteceu um negócio aí, cara, que eu fiquei sabendo que tu foi pra um casamento. Chegando lá nesse casamento, eu não sei o que aconteceu, as noivas lá, a noiva e o marido estavam dançando e acabou alguma coisa lá e rolou um milagre. Me explica aí o que foi que aconteceu, cara. Rapaz, essa foi boa, olha. A gente tava lá no casamento, por incrível que pareça, a gente foi convidado pro casamento. E daí, tu sabe que nesses casamentos assim, tu convida um, vai três, né? É porque Jesus já tava lá, né? E você já... Exatamente. Aí, tava eu e o Thiago lá, né, Thiago? Aí, cara, quando a gente viu lá, e tava meio alvoroço assim, né? Depois eu soube o que aconteceu. Foi que a mãe de Jesus chegou, olhou para Jesus e falou, ó, o vinho acabou. Daí Jesus mandou colocar 10 potes de água assim, e ele transformou a água em vinho. Do nada, assim, chegou e transformou. Foi, Deus faz as coisas assim, né, do nada. E daí todo mundo foi pra cima, eu vi aquilo, pensei, não vou ficar de fora. Me joguei lá no meio. Daí eu consegui um pouco do vinho que Jesus tinha feito lá. Você provou, então, daquele milagre. Eu trouxe aí a produção. Ah, não acredito. É esse Olha aqui, aí, produção? olha aí. Ah, não Trouxe um acredito pouquinho não, pra ti aí, ó. produção. Rapaz, esse aqui é o vinho lá do milagre? Exatamente. Não acredito, cara. Sério, Alguém esse é quer um presente pra pouquinho aí? você. Não é que não. Produção, eu vou deixar aqui. Pode levar pro meu camarim lá. A gente depois, jura produção. que não é suco Muito de uva, obrigado. não. Muito obrigado. É Assim, de né? verdade. Eu sou que nem aquele seu amigo lá, um outro discípulo, sabe? Tomé. Então, acredita mas vendo. eu já acreditei, já Tá acabei aí. de ver. Pode beber. Muito bom, incrível, hein, João? Agora, João, é porque assim, né? Sabe, aqui a informação chega muito rápido aqui, né? A gente não trabalha com fofoca, não. Longe da gente Nem um fofoca. Não, a informação que chegou pra gente, e eu não acreditei também quando eu Jesus não fez isso não. Eu fiquei sabendo que Jesus desceu o couro em um monte de gente que estavam fazendo bagunça num templo aí. Cara, me explica, porque Jesus é uma pessoa pacífica, né? Ele fala muito de amor, e de repente chega aqui, rapaz, Felipe nem sabe o que aconteceu. Jesus saiu descendo o chicote de todo mundo. Me explica isso, cara, que eu não entendi nada. Rapaz, essa daí, ó, foi... Jesus foi subindo para Jerusalém e chegando lá, ele viu que o povo lá estava fazendo o pátio do templo como... Sabe aquela feira ali do São Jorge, ali perto de São Jorge? Sim, sim. Pior do que aquilo. Cara, tava vendendo pomba, boi, um monte de coisa lá, trocando moeda. Quando ele viu aquilo, ele ficou muito chateado. Porque ele já tinha dito que a casa, o zelo pela casa o consumirá, né? E daí, quando ele viu aquilo, ele pegou uma corda, fez de chicote e lapeou todo mundo. Rapaz, eu falei, Tiago, corre. Só que Tiago, ele é meio destrambelhado, né? Daí, cara, quase ele pega uma lapada no pé, né, Tiago? Rapaz, daí a gente saiu correndo dali, né, pra não pegar ali uma lapada também, né? Quem é Sansão nessa hora, né, Ixi, cara? Sansão Quem era é um bebezinho, Sansão? chorão. Cara, então, assim, e eu fiquei sabendo também que tinha um pessoal lá, um povo que não acreditava nessa história, ainda mais quando Jesus disse que ia reconstruir aquele templo. Como assim? Sim, nessa coisa lá, nesse sermão que Deus deu lá, ele destruiu o templo, que tinha, se eu não estou enganado, ele tinha demorado por 46 anos para ser construído. E os judeus olhou para Deus e perguntou, né, sobre aquilo, e Jesus falou para eles não se preocuparem, que ele ia levantar um outro templo, mas ele estava falando de um outro templo lá, né?
Que mais tarde o pessoal ia ficar sabendo. Exatamente, mais tarde. Caramba, incrível. João, muito obrigado. Eu pedi uma salva de palmas aqui, João. Você possa vir mais vezes. Diga lá pra Tomé, ou então seus outros discípulos, tá bom? Pra eles virem aqui, que a gente também quer Um conhecer. abraço pra eles, né? Obrigado, tá bom, João? Obrigado Esse foi você. o nosso DCNIB. Eu espero que vocês tenham gostado. Já não esquece de clicar lá no gostei no YouTube, tá bom? Se inscreve, manda pro seu amigo que não esteve aqui na nossa plateia hoje, tá bom? E agora fique com o nosso CNIB. Oi, oi. Agora nós vamos para o nosso RR. O nosso RR de hoje, o nosso momento revisão e retenção, ele vai ser diferente. Nós vamos revisar os milagres de Jesus. Quem lembra aí do primeiro milagre? Transformação da água em vinho. Muito bem. Então vamos lá. Jesus e seus discípulos foram convidados para um casamento. Tendo acabado o vinho, sua mãe foi falar com ele. Filho, o vinho acabou. Ainda não é chegada a minha hora, mulher. Façam tudo o que ele mandar. Encham os potes com água. Este é o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho. Vamos para o milagre 2, a cura do filho do oficial do rei. Havia em Galiléia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Pode ir, o seu filho estará curado, não morrerá. Senhor, o seu filho está vivo, está curado. Ontem, às 1h, Senhor. Vamos. Milagre 3, a cura do paralítico em Betesda. Havia em Jerusalém um tanque chamado de Betesda, que ficavam vários enfermos esperando que as águas fossem agitadas por um anjo. Um dos paralíticos estava lá há 38 anos. Você quer ser curado? Senhor, sempre que eu tento entrar na água, chega outra pessoa antes de mim. Levante-se e ande. Obrigado, Senhor. Milagre 4, a multiplicação dos pães. Senhor, a gente só conseguiu 5 pães e 2 peixinhos, mas não vai dar para alimentar esse pessoal aqui não. Venham a mim todos os que têm fome e sede, e eu os saciarei. Uau! Obrigado, Senhor. A menina desceram tudo. A multiplicação dos pães, ela foi real. Tá chegando aí o pão. Quem quer, levanta a mão. Milagre. O pão está sendo servido e o peixe está lá fora. R$45 a banda. Milagre 5. Jesus anda sobre as águas. Alta madrugada, Jesus foi ao encontro de seus discípulos andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, os discípulos ficaram aterrorizados. É uma visagem! Não tenham medo, coragem, sou eu. Senhor,
se és tu, faz eu ir até ti. Venha então. Olhem. Senhor, me ajuda! Homem de pequena fé, por que duvidaste? Obrigado, Senhor. Milagre 6. A cura de um cego. Enquanto eu estiver no mundo, sou a luz do mundo. Jesus! Eu não sabia que era tu, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Milagre 7. A ressurreição de Lázaro. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Abra um sepulcro. Jesus! E o último milagre que nós falamos, a pesca maravilhosa. Oh, vocês têm o que comer? Nada. Então joguem a rede. Senhor, a gente trabalhou a noite inteira e a gente não conseguiu nada. Mas porque tu ordenaste, a gente vai jogar a rede. Beleza? Beleza. Uau! Tá pesado! Muitos peixes! Obrigado, Jesus! Pronto, muito bem. Esses foram os milagres de Jesus. Muito bem, vocês gostaram? Agora a gente vai para a nossa tarefa, tá? Essa tarefa é tanto presencialmente quanto online aí para o pessoal. Você vai ler, de acordo com a aula de hoje, você vai ler o livro de João do capítulo 1 ao capítulo 10. Oi, vocês estão me ouvindo? Do capítulo 1 ao capítulo 10, e você vai identificar provas da divindade de Jesus. Por exemplo, se for um versículo de milagre, você vai escrever milagre na folha e você só vai colocar a referência, tá? Que fala do milagre de Jesus. Se for sobre testemunha, você vai colocar testemunha e você vai colocar referência. E se for sabedoria também, tudo que a gente aprendeu na aula de hoje. Vocês querem que eu repita de novo? Devagar. Vocês vão ler o livro de João, do capítulo 1 ao capítulo 10, do capítulo 1 ao capítulo 10, e vocês vão procurar identificar versículos que falem sobre milagre, versículos que falem sobre testemunha e sabedoria, tudo que a gente aprendeu na aula de hoje. Você só vai colocar a referência, tá? Se for um versículo de milagre, você vai colocar o milagre, o nome milagre, e você só vai colocar a referência, tá bom? E entregar no próximo final de semana. Alguma dúvida? Vamos orar? Vamos orar? Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Pai, por essa aula. Que possamos ter entendido e colocado em prática, que vamos colocar em prática durante essa semana. Nos dê sabedoria para que a gente possa viver, Senhor, a Tua palavra. Nos leve, Pai, em paz e segurança para as nossas casas. É isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.